Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Chegamos a mais um vídeo da Copa do Brasil. Agora sim temos a primeira fase da Copa do Brasil completada. 40 jogos, 40 confrontos, 40 equipes que se classificaram e 40 equipes que ficaram pelo caminho. Ontem, na quinta-feira, tivemos os últimos 5 confrontos que então completou essa primeira fase. A gente vai falar hoje um pouquinho mais desses 5 confrontos e vamos passar rapidinho por todos os outros 35 confrontos já definidos. Então, sem demora, vamos para os jogos. Vamos lá então, pessoal, passando rapidinho pelos outros jogos que já haviam acontecido, que já tem aí nos outros vídeos, né? O Grêmio bateu o Campinense 2-0 e o Ferroviário bateu o Resende por 2-1. As duas equipes, então, jogam a segunda fase lá no mando de campo do Grêmio, em Porto Alegre. Quem vencer passa, se empatar vai para os pênaltis. Lembrando que essa segunda fase também é jogo único e aí o mando de campo foi sorteado, beleza? Bom, a gente tem aqui a Ponte Preta que passou pelo Fluminense lá do Piauí e o Brasil de Pelotas que enfrentou a equipe do Cordino e passou também. Brasil e Ponte Preta jogam então a segunda fase. Ceará passou pelo Caldense e o Ituano empatou com o Princesa dos Solimões. Como tinha a vantagem do empate, o Ituano passa e joga a segunda fase em casa contra o Ceará. Confronto interessante esse entre Ituano e Ceará. Continuando, CRB 1, União de Rondonópolis 0, CRB passou e vai pegar o Operário de Campo Grande, isso mesmo, o Operário que passou pelo outro Operário, o Operário lá de Ponta Grossa, segunda fase com CRB e Operário já definida. E agora sim, ó, esse é um dos jogos de ontem, e já vamos começar com esse jogo aí que foi muita polêmica ontem à noite, né? O Sergipe jogou muito bem esse jogo, ao contrário do Botafogo, que ficou devendo. O gol do Gipão foi marcado aos 46 do primeiro tempo pelo Augusto Potiguar. 1-0 então para o Sergipe no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sergipe continuou bem na partida, só que nos 15 minutos finais ali, tirou um pouquinho o pé, passou a ficar menos no ataque, e o Botafogo precisava pelo menos empatar, começou a pressionar no finzinho da partida. O árbitro deu 9 minutos de acréscimo nesse jogo aí, deu 8 minutos, depois deu mais 9 minutos de acréscimo. E aí, no final do jogo, né, teve 3 escanteios marcados. E no terceiro escanteio seguido marcado, o Botafogo fez o gol de Adrielson e fim de jogo. Muita confusão, o pessoal do Sergipe bastante revoltado com o árbitro, o senhor Braulio da Silva Machado. Foi preciso muito policiamento para acalmar o pessoal. E aí, amigo, então o Botafogo se classificou, né? Jogava pelo empate por ter um ranking melhor do que o Sergipe. A gente sabe que nessa primeira fase os times que jogam em casa têm a obrigação de vencer e os times visitantes, empate ou vitória, classificam. Bom, a equipe do Botafogo então passou no último lance do jogo, marcou o gol do empate e está classificada. Polêmicas à parte, pessoal, vou dar aqui a minha opinião, tá? Quanto ao juiz não terminar o jogo, dar 3 escanteios, seria normal, não tem nada. Aliás, eu acho que nem vai acontecer nada com o árbitro, porque ele não fez nada de errado, né? O tempo de acréscimo é o tempo mínimo que o juiz, o árbitro, ele estipula, né? Quando chega lá aos 45 minutos do segundo tempo. Então ele estipulou lá 8 minutos, depois deu mais 1. O grande problema é aquele negócio, né? Sempre é com o time mais fraco, sempre é com o time do Nordeste, principalmente quando tem times do Sudeste, né? E eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu sou daqui do Sudeste, sou do interior de São Paulo, né? Então eu fico tranquilo para falar sobre isso. Mas é verdade, pessoal. Se fosse ao contrário, não teria 3 escanteios seguidos, o juiz já teria terminado o jogo e o time que estava ganhando teria se classificado. Como é contra um time mais fraco,
e aí ele dá mais um escanteio, e tem mais um escanteio, vamos cobrar mais um, e tem mais um escanteio, vamos cobrar mais um, e aí saiu o gol. Eu não vi nenhuma irregularidade, tá? Nem nos escanteios, nem no lance do gol, não teve irregularidade. Agora, o que fica é isso, né? Poxa, até quando, né, os times menores vão ser prejudicados? Então, eu acho que o árbitro poderia ter encerrado o jogo antes, no segundo escanteio, ou depois do primeiro mesmo. Já havia lá o tempo regulamentar que ele tinha estipulado acabado, e aí o Sergipe estaria classificado. Por isso muita revolta, envolve muito dinheiro, né, a classificação para a Copa do Brasil, mas é isso, o Botafogo passa a duras penas, mas passa para a próxima fase. O Gipão jogou muito bem, mas não conseguiu. Bom, bola para frente, né, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Quem vai enfrentar o Botafogo vai ser o Brasiliense, que também se classificou a duras penas, né, empatando com o Atlético esse jogo na quarta-feira. Botafogo e Brasiliense então fazem o único jogo da segunda fase lá no Rio de Janeiro. Continuando, o São Luís derrotou o Juventude, né, lá na semana passada, e o Remo passou pelo Vitória do Espírito Santo. Remo e São Luís passam aí, fazem a segunda fase. Goiás passou pelo Asa, passou empatando, e ontem tivemos esse jogo aí, ó, Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba. Olha só que surpresa, hein? Zebra pintando aí, amigo torcedor. Jogo disputado ontem à tarde, foi esse jogo lá em Marabá, no Pará. Outro jogo que foi decidido no apagar das luzes. O Águia fez um gol no final do primeiro tempo, o Belo empatou no segundo tempo, né, logo no comecinho do segundo tempo, e estava então se classificando. Até que aos 47, em cobrança de falta, o Águia fez 2-1. Festa da torcida paraense, o Águia de Marabá está classificado então para a segunda fase da Copa do Brasil. Gol no finalzinho, e dessa vez passou o time mais fraco, né? Então, e olha só, na segunda fase o Águia de Marabá joga em casa de novo contra a equipe do Goiás. Beleza? Parabéns aí ao pessoal do Pará, classificando aí na garra, né? No finalzinho do jogo. Tunaluso acabou perdendo para o CSA, o CSA está classificado. O Brusque passou pelo Marília, também se classificou. CSA e Brusque fazem aí um confronto da segunda fase lá em Maceió. O América empatou com o Tocantinópolis, classificou o América, e o Santa Cruz também empatou com o Democrata e se classificou. América e Santa Cruz fazem então um confronto. Marcílio Dias passou pela Chapecoense, e ontem o Maringá venceu o Sampaio Corrêa, portanto teremos Maringá e Marcílio Dias. Olha só, mais uma zebra aí pintando, amigo torcedor. Mais um jogo decidido também nos acréscimos do segundo tempo. Que coisa, hein? Terceiro jogo que foi realizado ontem, decidido no finalzinho. Impressionante aí o que foi esta quinta-feira de Copa do Brasil. Emoção foi o que não faltou. Esse jogo foi lá em Maringá. O time da casa começou melhor. O primeiro tempo terminou 1-0 para o Maringá. No segundo tempo, a Bolívia Querida melhorou e conseguiu o empate. Os maranhenses estavam então se classificando até os 53 minutos. Isso mesmo, 53 minutos do segundo tempo, quando o time paranaense fez o segundo, explodindo de emoção a torcida lá em Maringá, no estádio Willie Davids. Que grande vitória do Maringá. Maringá então se classifica no apagar das luzes também e joga então contra o Marcílio Dias a segunda fase lá em Maringá. Continuando, o Bahia passou pelo Jacuipense e o Camboriú venceu a equipe do Manaus. Então Camboriú e Bahia fazem um jogo da segunda fase. O Coritiba passou pelo Maitá e o Criciúma passou pelo Real Ariquemes. Os dois venceram por 3-0, portanto, Coritiba e Criciúma jogam na segunda fase. Esse jogo aí do Criciúma foi ontem, então a gente vai falar um pouquinho dele. Foi uma classificação tranquila, né? Não tem nem muito o que falar. Conquistada aí pela equipe de Santa Catarina. O jogo foi lá em Ariquemes, em Rondônia. Os visitantes marcaram no final do primeiro tempo e depois mais 2 gols no segundo tempo.
garantindo a classificação aí do Criciúma na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos lá, continuando, o Atlético Goianiense empatou com o Atlético de Alagoinhas e se classificou e vai pegar o Volta Redonda, que passou pelo Falcon do Sergipe, né? Atlético Goianiense e Volta Redonda jogam em Goiânia na segunda fase. Real Noroeste e Vila Nova, empate, Vila Nova passa, e o Náutico foi até São Bernardo e venceu a equipe do ABC por 1-0, também se classificou. Náutico e Vila Nova fazem o jogo aí desta segunda fase. Continuando, Bahia de Feira empatou com o RB Bragantino passa, e o Ipiranga empatou com o São Francisco, passa o Ipiranga também. Ipiranga e RB Bragantino, confronto aí da segunda fase. O Vasco goleou a equipe do Trem por 4-0, o Vasco passou bem, e o ABC passou melhor ainda, venceu o Tum Tum por 5-0, e as duas equipes se enfrentam então na segunda fase, Vasco e ABC, no Rio de Janeiro. Lembrando que na segunda fase o empate vai para os pênaltis. Ceilândia e Santos, o Santos passou, venceu por 1-0, e ontem tivemos esse jogo aí, ó, Iguatu e América de Natal, e por que não, mais uma zebrinha aí pintando na tela. Não deu pro Mecão, hein, amigo torcedor? Jogo lá em Iguatu, no Ceará, muita chuva neste jogo, e o único gol foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo por Thalisson Calcinha, isso mesmo, Thalisson Calcinha fez um belo gol de fora da área, o gol da classificação, festa em Iguatu, e o Mecão, poxa vida, hein? O Mecão dá adeus à Copa do Brasil, não passa para a segunda fase. Na segunda fase, Santos e Iguatu, provavelmente esse jogo na Vila Belmiro. Lembrando, pessoal, que os jogos da segunda fase ainda não tem datas definidas, tá? Para acontecer. Vamos lá, continuando, a gente teve o Retrô passando pelo Avaí por 3-2 e o Tombense conseguiu empatar com o Caucaia e o Tombense passou também. Segunda fase, Tombense contra o Retrô. São Raimundo passou pelo Cuiabá 4-3 e o Botafogo conseguiu empatar com o Parnaíba em 0-0. Portanto, Botafogo e São Raimundo fazem o jogo aí da segunda fase, o confronto da segunda fase. E agora, para terminar, o Nova Iguaçu venceu o Vitória da Bahia, que grande vitória do Nova Iguaçu, né? E o Nova Mutum passou pelo Londrina, mais uma grande vitória do Nova Mutum. As duas equipes se enfrentam, Nova Iguaçu e Nova Mutum, lá no Rio de Janeiro, confronto aí desta segunda fase da Copa do Brasil. Muito bem, amigo torcedor, esses foram os 40 confrontos da Copa do Brasil, tivemos 95 gols, média aí de 2,38 gols por partida. Os visitantes marcaram mais gols, né, cerca de 64%, e os mandantes cerca de 36%. Isso acontece porque os visitantes são os times com melhor ranking, né? São os times favoritos, e os mandantes são os times que é considerado zebra, né? Que são os menos favoritos aí para se classificar. Por isso que os visitantes marcam mais gols nesta primeira fase da Copa do Brasil. E aqui a gente tem então 40 jogos realizados, 11 vitórias do time mandante, ou seja, 11 times conseguiram o que era muito difícil, vencer um time melhor ranqueado. E a gente vai ver quem são esses 11 times. 12 empates, ou seja, 12 clubes se classificaram pela vantagem do empate, né? Isso favorecia as equipes visitantes, as equipes com melhor ranking. Então são as equipes que se classificaram aí, mas não foi fácil não. E 17 vitórias dos times visitantes, aí sim os times favoritos que venceram, mesmo jogando fora de casa. Muito bem, então aí os 40 jogos realizados, e aqui a gente tem, ó, todos os 11 confrontos onde venceu a equipe de menor expressão, ó. O Operário de Campo Grande passou pelo Operário de Ponta Grossa, o Operário de Ponta Grossa era o favorito. O São Luís passou pelo Juventude, o Águia de Marabá passou pelo Botafogo da Paraíba,
o Marcílio Dias eliminou o Chapecoense, o Maringá eliminou o Sampaio Corrêa, o Camboriú eliminou o Manaus. Veja que foram placares apertados, mas onde o time menos favorito se deu bem. E mais 5 jogos aqui, ó. Opa, tinha esquecido aqui de colocar o título, vitórias do time mandante, né? E agora os outros 5 jogos. Iguatu venceu o América de Natal, o Retrô passou pelo Avaí, o São Raimundo passou pelo Cuiabá, o Nova Iguaçu eliminou o Vitória da Bahia e o Nova Mutum eliminou a equipe do Londrina. Portanto, tá aí, né? Curiosidade para você, amigo torcedor, os 11 confrontos onde o time menos favorito, né? O time não favorito classificou e eliminou o time favorito. Então chegamos ao final desse vídeo, primeira fase da Copa do Brasil completada aí, amigo torcedor. Desde o primeiro dia, né, dos primeiros jogos, a gente acompanhou tudo aqui de pertinho. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha. Isso ajuda muito na divulgação do canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, fique conosco, participe do nosso time. E é lógico, se você quiser comentar aí, fique à vontade. Pode comentar, a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.